Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal do Rômulo Maciel. Este canal que te ensina de muitas coisas, um pouquinho, né, do que eu sei. E você está nas dicas de violão, né? Não é bem assim um curso, mas é várias dicas que eu vou te dar para você aprender a tocar esse instrumento maravilhoso e gostoso. Pelo menos para mim e talvez para você que está assistindo este vídeo agora. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse em aprender esse instrumento maravilhoso chamado violão. Na primeira aula lá foi só a introdução sobre a questão da música, do talento, do dom e da possibilidade de qualquer um aprender a tocar esse instrumento. E você pode aprender e você vai aprender. Muito bem, então a gente vai dar continuidade hoje à segunda aula. Hoje a gente vai conhecer algumas partes desse instrumento, né, o violão, porque é preciso que você conheça o instrumento que você vai aprender a tocar, porque cada instrumento tem seus detalhezinhos, né, a sua maneira, é diferente, né? Apesar de instrumentos de corda serem parecidos, mas cada qual tem seus detalhes, tem suas peculiaridades. Mas eu te digo uma coisa, se você aprender o violão, você vai criar uma base e você vai conseguir também aprender guitarra, contrabaixo e aqueles instrumentos que têm cordas, né? O maculelê e por aí vai, tá certo? É igual na música clássica, quem toca o violino, toca o violoncelo e toca os outros instrumentos similares. Então, se você aprender violão, de quebra, você vai aprender também, você vai conseguir tocar guitarra e até o contrabaixo. Desde que você se dedique e você adapte o que você aprendeu. Mas a base, gente, é o violão. Você não pode ir logo pegando a guitarra e tocando o contrabaixo, não. Você começa do violão. Assim como quem vai aprender teoria, geralmente usa a flauta doce, aquela flauta bem simplesinhas, né? E aprende a teoria através da flauta doce, que é um instrumento barato, fácil, mas não é o caso aqui. Estamos falando do violão. Então sejam todos muito bem-vindos de voltas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve neste canal, compartilha nas suas redes sociais, dá um like, comenta sobre essas dicas de violão que eu estou dando para vocês. Eu agradeço muito. Isso não é nada, não custa nada, não paga nada, mas para mim é muito importante. Valeu? E vamos nós! Muito bem, galerinha, voltamos, estamos de volta aqui. Ó, gente, este aqui é o violão, certo? Muito bem. Ele é um violão que eu já tenho há muitos anos, bota anos nisso, viu? Há muito tempo. Na minha vida, eu tive 3 violões. Eu tive um primeiro violão meu, ele chamava-se Tonante. Gente, por incrível que pareça, eu não quero falar mal de marca, mas na minha época, Tonante era uma marca bem simples, sem muitos recursos. A gente sabe que os melhores violões da minha época eram Giannini e Di Giorgio, certo? Mas eu tinha um Tonante. Ele era um violão bem pequenininho, que parecia mais um cavaquinho. Foi o que eu pude arrumar na época. Mas mesmo assim, eu tinha tanta paixão por violão que eu gostava dele. Até pelo próprio tamanho. Vocês já viram um maculelê? Aquele violãozinho pequeno? Era parecido com aquilo, só que bem menor ainda. As pessoas mangavam de mim. Rapaz, isso é um violão ou é um brinquedo? Porque tem violão pequenininho para criança, né? Muito bem, chamava-se Tonante. Eu sofri com esse violão. Por quê? Eu vou até depois dar umas dicas para vocês. Não vou fazer nesse vídeo, que é para não ficar o vídeo muito longo, mas eu vou fazer um vídeo só de dando dicas como o melhor violão e um monte de dica para você não sofrer muito quando estiver aprendendo. Mas, gente, esse violão, ele tinha uma coisa que eu achava ruim. Ele tinha as cordas muito altas. Então, as cordas altas, aqui, ó, que passe um dedo ou um dedo e meio, ela é terrível para quem vai aprendendo. Porque quando você chegar para fazer um acorde bem nessa parte do violão, você sofre, você tem que botar mais força, machuca mais os seus dedos. Então, quanto mais reto, quanto mais curto for esse espaço aqui, ó, esse intervalo entre o braço do violão e a altura das cordas, melhor. A guitarra é excelente, por quê? Porque ela é bem rentezinha. Então eu sofri porque aqui o cavalete, ele era muito alto, tá? Ele era muito alto e eu sofri um bocado, gente. Não sabe o que eu sofri. Então, é até uma dica para você, quando for pegar seu violão, você experimente botar o seu dedo mindinho aqui, ó. Ele não deve passar. Se ele passar, aí o violão presta, mas você vai sofrer mais. Porque quanto mais as cordas forem rente, melhor. Bom? Porque você não vai botar muita força, você não vai machucar muito o seu dedo. Mas muito bem. Então,
Só para continuar a história do meu violão. Então era um violão tonante, um violão muito simples, bem pequenininho. Eu comprei com muito sacrifício, porque antes eu não tinha violão. Eu comecei a aprender violão assim, né, me interessar por um violão do irmão chamado Lucena, que eu já falei lá no vídeo anterior. E era muito grande, era o contrário. E tinha cordas de aço, que as cordas de aço elas machucam mais. Eu até esqueci de dizer no vídeo o porquê das cordas de aço, mas as cordas de aço elas machucam mais do que a de nylon. Eu também vou falar isso no vídeo de dicas, não se preocupe. Mas, gente, aí depois depois de muito tempo, eu doei este violão para outra pessoa que não tinha condições financeiras, né? Eu doei e peguei um violão parecido com esse. Só que na época ele era um Digiógio, esse aqui é um Genini. Aí eu passei um tempo com esse violão, tal, né? Eu sempre participei de grupos na igreja, então passei muito tempo com ele, era um violão muito bom. Depois de um tempo eu também doei este violão e comprei este aqui, ó. Este aqui é um Giannini, um violão muito bom. Gente, aí qual é o melhor violão? Isso aí é uma outra coisa que eu vou dizer no outro vídeo. Mas se você está começando, você não é obrigado a comprar um violão novo, zerado. Se você tiver condição, melhor ainda. Novo, zerado e de boa qualidade. Eu recomendo aqui no Brasil Giannini e Digiógio. Mas tem várias outras marcas japonesas, marcas importadas aí, mas são bem mais caras. Mas o violão eu comprei usado porque eu não tinha condições. Mas se você também não tem condição, você compra um violão usado por R$100, por 150 nessas feiras. Por incrível que pareça. Como é que é violão por R$100? Tem 100, 200, 300, depende da qualidade do violão. Mas com R$100, nessas feiras de usado, você consegue comprar um violão. Porque tem violão de todo tipo e de marca. Só tenha cuidado para que o violão que você for comprar, de preferência, sejam cordas de nylon. E também tem esse lance aqui da distância entre a corda e o braço, que não seja muito grande, porque senão você vai sofrer. Eu sofri com isso, então é uma das primeiras dicas que eu já estou te dizendo, ó. Violão em que as cordas sejam bem rente, quanto mais rente, melhor, certo? Ó, as cordas baixas, assim, ó, quase encostando no braço do violão. Porque se ela for muito alta, vai sofrer, machuca muito, você sofre mais. Presta, mas eu não aconselho, porque eu sei o que eu sofri. Muito bem, e aí, esse violão tem muitos anos. Eu tô com ele o que? Há uns 12, 15, acho que uns 18 anos já que eu tô com esse violão, gente. Por quê? Porque você cria um carinho pelo violão. Ele é um violão simples, ele é um violão que eu já fiz adaptações, eu já botei, ó, um captador, que é para você ligar numa caixa amplificada, você pode mandar alguém fazer isso para você, ó, se você quiser. Chama-se captador ou cristal, né? Ele pega o som das cordas e amplifica, funciona melhor com cordas de aço, no caso desse, mas tem para corda de nylon. Eu mesmo fiz, ó, porque eu também gosto de eletrônica, então eu sou tipo um professor pardal para certas coisas. Aí não estraga o violão não? Ele estraga, porque o violão, a qualidade dele está na madeira, está no corpo dele, né? O violão e qualquer outro instrumento assim de música, a qualidade, por incrível que pareça, não está nas cordas, nem só no cristal, no captador. Principalmente no tipo de madeira. Tá bom? Mas como esse violão já era um violão muito usado, eu comprei. Todos os violões que eu comprei foram usados, né? Eu não tinha condições financeiras. Você pode comprar um novo ou um usado. Muito bem, isso é só para ilustrar aqui a história do violão. Mas vamos aqui para o objetivo do vídeo. Ó, gente, o violão ele tem umas 3 partes básicas que você deve saber. Você não tem que saber tudo, mas tem que saber o básico. Ó, a mão ou cabeça, essa parte aqui, ó, chama-se de mão ou cabeça, certo? Nessa mão ou cabeça existem, né, as tarraxas. As tarraxas são essas manivelas aqui que você usa justamente para afinar o violão e também para pôr as cordas. Ó. A corda vem, ó. Depois eu vou ensinar como trocar as cordas do violão. Ela entra aqui, ó, nessa parte, entra, vai, entra na tarraxa, tem um buraquinho aqui em que a corda entra, né? Aí você vai acolchando para poder fixar a corda, ela fica reta e você depois afinar o violão. Aí são 6 cordas, no caso desse violão aqui, né? 6 cordas e também 6 tarraxas. Então, aqui, cabeça do violão, onde estão as tarraxas, onde entram as cordas, que você fixa as cordas e também você usa as tarraxas para afinar. Olha só. Cabeça. Muito bem, aqui é o braço do violão, né? Parece um corpo, mas é um corpo mesmo, ó. Cabeça ou mão, aqui é o braço. O braço, geralmente, ele tem aqui essa coisinha aqui, ó, de metal que chamamos de traste, né? Quando a mulher quer esculhambar o homem, seu traste sem vergonha. Mas não é bem isso, não. Traste é esse metalzinho aqui que separa as casas.
casas é justamente esses intervalos assim entre um traste e outro. Ó. Entre esse traste e esse, você tem as casas. Então o violão ele possui as casas, né? Onde você vai saber se posicionar para fazer aquela nota. Então você é preciso saber isso, que é o básico, ó, casa, primeira casa, segunda casa, terceira casa, certo? E aqui o traste, 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 que vai separar as casas. Então, e aqui é a pestana zona, né, do violão. Depois a gente vai ensinar a pestana no dedo. Aqui é a pestana. E aqui são os marcadores, né, para você saber onde é a quinta casa, onde é a sétima casa, onde é... Tem violão que tem mais por cá, mas o básico é daqui para cá, ó. Tem violão que nem tem, mas é bom que tenha. Inclusive, se você quiser marcar aqui, você pode pegar um adesivozinho e botar para saber que é a terceira casa, ó. Porque aqui não tem, só tem a partir da quinta casa. Para você... Gente, quando a gente está aprendendo, a gente anota tudo, a gente faz gambiarra, a gente marca o violão. Por isso que eu aconselho o violão usado. Porque o violão usado, ele já está sambado, não vai ter tanto problema de você mexer muito nele. Como é o caso desse que eu botei o captador, né, para amplificar o som. Muito bem. Aí aqui tem a boca do violão. Isso aqui é muito importante, por quê? Ó, quando você for bater, você bata bem na boca, porque ela ressoa. Se você bater aqui, vai ter um tipo de som. Se você bater aqui, vai ter outro. Ó, o som mais amplificado é aqui, na boca. É aqui onde você vai procurar mirar a sua mão. A boca do violão. Aqui a gente tem o tampo, né, o corpo, tem os lados e tem a traseira do violão. Isso aqui também foi uma gambiarra que eu fiz para botar uma correia, né, para você tocar de pé com mais facilidade, ó. Eu botei esse acessóriozinho aqui, tá aqui o outro, ó. É uma gambiarra que eu tinha, eu não tenho mais a correia, não sei onde é que tá. Então, eu sempre fiz minhas gambiarras, né? Muito bem. Aí, essas partes são as partes básicas. Aqui tem o que a gente chama de cavalete, né? O cavaletezinho. E geralmente aqui, gente, junto com o cavalete, existe uma coisa que a gente chama de marfim. Alguns, bem chique, é feito geralmente de osso. Os violões mais caros, de luxo, é feito de marfim. Aí o que acontece? Outra dica, ó, o violão que eu tinha, que eu falei que era muito alto, aí você tem que ter cuidado, você não pode estar mexendo no violão se você não souber o que está fazendo. É bom mandar alguém que conserte violão, ou que faça violão para ajeitar para você. Você pode, ó, se você, Romulo, meu violão, Romulo, deu azar, meu violão é aquele que é muito alto aqui, eu realmente estou sofrendo, como é que eu faço? Muito cuidado, você pode mandar alguém fazer ou você também pode fazer. Você tira aquele bichinho aqui de plástico, que é feito também de marfim, aí dá uma lixada nele para ele baixar mais. E testa, é trabalhoso. Foi isso que eu fiz com aquele violão que eu sofri. Eu deixei de sofrer com ele quando eu fiz isso. Mas eu não aconselho você a fazer se você não souber o que está fazendo. Você baixa. Esse violão aqui, por exemplo, eu baixei tanto ele que eu tirei o original, botei só um pedacinho de metal e os outros, ó, não tem nada, para poder ficar mais baixo. Isso aí afeta a qualidade do som, mas pelo menos você tem mais conforto ao tocar, certo? Mas o ideal é que você não mexa no violão. Se você puder, compre um violão bom, de ótima qualidade, para você não estar fazendo, mesmo que seja usado. Muito bem, então existem alguns acessórios que eu vou depois falar, mas eu vou dizer, você pode ter uma capa, né? Você pode ter o capotraste. Então existe o afinador mecânico, o afinador digital. Mas não se iluda, gente. Para você aprender um violão, você não precisa de muita coisa, não. Você só precisa ter o principal, que é o violão. Né? Por que eu digo isso? Porque antigamente existem vários acessórios que são caros, mas você não é obrigado a ter. A capa, só use capa quando for sair com ele na chuva, ou então vou transportar o violão. Porque se você está tocando todo dia dentro de casa, o ideal é que você deixe ele sem capa mesmo. A outra coisa é o afinador. Você não é obrigado a comprar um afinador digital ou eletrônico, não. Você pode usar o seu próprio celular. Como eu disse, hoje em dia está muito fácil. Existem aplicativos de afinação. Certo? Então você não precisa ter muita coisa. Você tem que ter pelo menos um par de corda extra. Por quê? Porque essas cordas de nylon, elas com o tempo elas vão, né, principalmente as do baixo, vão se desgastar e você precisa ter, até quando você quebra, né, quando você usa corda de aço, eu quebrei muita corda de aço, não aconselho a usar corda de aço quando você estiver aprendendo violão, procure um violão com cordas de nylon, ou se tiver aço, você tira o aço e coloca o nylon, porque é melhor. Eu vou depois explicar nas dicas lá o porquê disso. Então, gente, eu fico por aqui, ó, foi as partes básicas do violão. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer aprender violão, por favor, se inscreve aqui no canal, marca no gostei, comenta e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, tá bom? Ajuda aí o canal a crescer, que eu te garanto que o que eu puder fazer para te ensinar, o que eu sei, eu vou te ensinar.
e Deus vai abençoar e você vai ser um tocador de violão excelente. Você vai, sabe, tocar e vai até cantar, porque só depende de você. Grande abraço, muito obrigado por sua atenção e tchau!